A parte irônica, então, que todo mundo achava, a teoria da relatividade é uma coisa esquisita, não é tão importante, tal. Ironicamente, o Einstein não gostava da ideia quântica. Pois é. Ironicamente, O Deus não joga dados é daí? Deus não joga dados é daí. E aí ele fala, na verdade, não é que existe quântico, esse negócio de quântico, na verdade é que existem variáveis escondidas que a gente só não sabe quais são, por isso que não tá na equação. E aí ele gera o paper mais famoso, que é o EPR, que é coautoria, o Einstein, Podolsky, Rosen, querendo desprovar a mecânica quântica. Aí a gente... Isso foi nos anos, 30, faz de conta, não lembro, 30, acho que por aí. Levou até os anos 60, a mecânica quântica só estava crescendo no meio acadêmico, principalmente, ele era muito forte com todo esse pessoal que a gente estava vendo na foto, mas em termos de citações, se você procurar, ele tem muito pouca citação, esse paper do Einstein, por exemplo, levou até os anos 60 para voltar a ser citado, porque nos anos 60 surge um outro físico chamado John Bell. Aí John Bell, que era físico de partículas no CERN, e aí ele lê o paper do Einstein também, como todo outro físico, e fala, cara, eu acho que eu tenho uma ideia diferente. E ele desenha um exercício que é conhecido como inequalidade de Bell, que se ele... se essa inequalidade for violada, ele confirma a existência da mecânica quântica. E aí, em 72, então 10 anos depois, a gente tem experimentos do Clauser e Friedman que conseguem violar a ideia do Bell. E a ideia do Bell é assim: dentro da física depois do Einstein, a gente tem pelo menos dois conceitos importantes, que é localidade e realismo. Localidade é a conservação da velocidade da luz, você não pode ultrapassar a velocidade da luz, essa é uma constante. E realismo, que as coisas têm valores definidos. Aquele velho ditado de se a árvore cai no meio da floresta, não tem ninguém para ouvir, a árvore fez algum barulho? Ela caiu realmente? Então, ela fez barulho, não precisa ter alguém para estar ouvindo. Isso seria o realismo. Só que no mundo da física quântica, talvez não. Então, se eu não posso violar a localidade, eu sou obrigado a concluir que o realismo, na verdade, a partícula não tem um valor pré-definido. É bem difícil explicar isso. Não sei se tem uma forma melhor de explicar isso. Quando entra na mecânica quântica... E tudo isso que ele falou, assim, desses anos que ele pulou, o que teve também de treta e confusão... Só tem treta. Inclusive, Einstein, ele deve se rolar no túmulo até hoje, que ele é considerado um dos pais da mecânica quântica. E assim... Ele odeia. Ele morreu odiando. Por que ele é pai da mecânica quântica, com então? efeito fotoelétrico e com todas as contribuições. Inclusive... Tudo isso que ele tá trazendo acabou ajudando a mecânica quântica de alguma forma. Só que ele odiava a mecânica quântica. Inclusive, ele ia nos jornais falar mal. Porque não era bonita, não era bela. Por causa da questão do Deus joga dados com o universo, da aleatoriedade, pá. E aí, inclusive, tem uma briga, tipo assim, horrível com o Schrödinger. Porque eles ficavam brigando quem que ia encontrar a teoria de tudo primeiro. E aí, um dia, eles eram amigos, começaram isso como com cartas, que nem falou, né? Ficavam trocando carta ali. Todos eles trocam carta, por isso que tem os registros. Eles trocavam cartas, eles eram amigos, pá. Aí, depois de um tempo, o Schrödinger, sem avisar Einstein, basicamente, fez uma press release, falando, olha, eu encontrei a teoria de tudo, eu sou melhor do que Einstein. Sério? E aí, o Einstein viu aquilo, ficou puto, e é que nem ele falou... Se existisse TikTok, se existisse Twitter naquela época... Ia xingar muito. Ele ia xingar muito, assim, hoje em dia o pessoal fala, não, porque o pessoal, tipo, cientista sério não fica no Twitter brigando, não sei o quê. Os caras escreviam carta, e aí eles iam até o correio pra postar a carta. E depois chamava jornalista pra publicar no jornal. E aí o Einstein viu aquilo... Falou, hoje ia ser o Léo Dias e eles vão chamar o Léo Dias. Aí, tipo, o Einstein viu aquilo, ele ficou tipo, mano, não é possível que esse cara fez isso. O Einstein não pode par. E foi basicamente isso. Ele conseguiu provar que o Schrödinger estava errado, chamou o press release, chamou o jornalista e falou assim... Estamos relativizando. Por isso que ele é tão popularizado até hoje. Acho que ele foi o primeiro influencer da área científica, entendeu? Ele foi o sacane da época. Sério, cara? ele ia em todo lugar. Tipo, Mas na época ele era respeitado pelo público em geral? Já era. E era controverso também. Não era uma unanimidade. Tem gente que adorava, tem gente que odiava. E, inclusive, tem gente que... O comitê do Nobel odiava ele. Por exemplo. E aí tinha alguns que também queriam... Alguns provaram
ele certo e alguns queriam desprovar ele, como foi esse caso do John Bell. Então, pensa que das décadas de 30 até 60 saiu com o John Bell, aí 70 teve o primeiro experimento. Dos anos 80, ainda tinha controvérsia em cima dos experimentos do Clauser. Aí nos anos 80 ele fechou uns loopholes que tinham... porque às vezes o pessoal fala assim, provou, mas na verdade tinha um truque aqui que ele usou que não era 100%. Aí nos anos 80 levou isso, e justamente o truque que é entanglement, que é o maior problema para explicar, porque parece que ele quebra a localidade, ou seja, ele fornece comunicação acima da velocidade da luz, que não é o caso. Não é? Não é o caso. Você nunca viola a velocidade da luz. Inclusive é outra coisa aí que o Einstein chamou também a turma. Cada um em um canto do universo e instantaneamente elas reagem uma à outra. Isso foi o Zeilinger que fala sobre Quantum Teleportation. Então, Mas não tá viajando então nada aí. Não tem nada viajando. Nada viajando, não passa informação, né? Então... É que, na verdade, as partículas não têm valor enquanto eu não colapso elas para ver o valor. Aí eu tenho o princípio de incerteza de Heisenberg. Ele só vai ter valor no momento em que eu mensuro. No momento que eu faço o entanglement de duas partículas, uma partícula, uma antipartícula, não importa, e eu separo elas estão nesse estado chamado entanglement, ou sincronizado, vamos dizer. Então, eles estão sincronizados. Só que não tem realismo, eles não têm valor nesse momento. Então não é que eles sabiam o valor, combinaram e sabiam. Então eles não combinaram o valor antes. Eu pego essa partícula aqui hoje, jogo essa partícula lá no fim da galáxia e agora eu colapso ela aqui e vejo. Tá spin para cima. Se a outra pessoa lá checar, checa aí, também vai estar spin para cima. Exatamente. Só que, então ele... Mas enviou essa informação. Então, isso tem a ver com o envio da informação. Ele não enviou. Eles estão sincronizados. Quando eu colapso aqui, colapsa lá, eles ficam no mesmo valor. Mas não houve transferência de informação. Isso é difícil de entender. Inclusive, isso do princípio de Heisenberg, que é extremamente importante na mecânica quântica, é quando você entende que porque assim, se você medir a velocidade, você não sabe o momento. Né? E se você medir o momento, você não sabe a velocidade. Isso aí não é questão de medida... Assim, não é uma coisa técnica, sabe? Não é tecnológico o negócio. Não é que se eu melhorar o monitor, eu vou saber as duas coisas. É da própria natureza mesmo. Realmente, assim, a diferença, como que fala? É o ruído, né? Putz... Aí tem um nome pra isso, que é o intervalo de coisa. Ele aumenta, ele realmente aumenta, assim. Como que é? Quando você fala que é alguma coisa... É incerteza. A incerteza aumenta na natureza. Sim. Na natureza. Isso é uma coisa natural. Então, assim, isso, quando você pensa a fundo, isso é uma coisa que... E esse é um problema, que é isso que a gente estava comentando, que não existe uma metáfora boa para descrever esse fenômeno. Então, o maior problema é que falta vocabulário para explicar isso. Eu consigo explicar, entre aspas, na forma de equações, onde eu consigo demonstrar que isso acontece. Só que eu não tenho um vocabulário no português, no inglês, que eu possa definir isso. Então acho as palavras... É pior do que isso, porque assim, quando você conversa, eu entrevistei muitos físicos também. Eles precisam também de um grau de abstração. Precisa. Então assim, não é natural pra gente entender isso. Eles sabem que isso está certo porque matematicamente você consegue fazer cálculos, mas não é natural pra gente entender isso. E se é difícil pro cara que estuda isso, daí que a gente vê toda essa maluquice de um entendimento errado de um jornalista que vai lá, tenta entender e a função dele é traduzir. Só que às vezes não tem como traduzir isso. E aí isso vira coisas que viram verdades absolutas que não tem base para isso. Aquele negócio de pouca informação é uma coisa perigosa, porque aí a pessoa ouve esse negócio. Existe entanglement, existe a constante da velocidade da luz. Meu Deus, ele conseguiu se comunicar instantaneamente. Portanto, a velocidade da luz foi quebrada. Ele põe lá, velocidade da luz foi quebrada, Einstein estava errado. É assim que surge o título da notícia, entendeu? Só que eu nunca quebrei a localidade e eu consigo ter entanglement. Só que isso é um fato da natureza. Talvez eu não consiga explicar nunca. Eu vou ter que só que aceitar que é assim que funciona. E eu consigo controlar isso. É por isso que existe computação quântica, a ideia de computação quântica. Eu consigo controlar esse entanglement e essa superposição, que é a ideia de que a partícula não tem um valor até eu colapsar e medir e determinar esse valor, por exemplo. Então, por causa disso,
o Clauser, o Aspect e o Zeilinger, que fizeram os experimentos para comprovar a inequalidade de Bell, ganharam o o Nobel em 2022. É recente isso agora. Então, assim, é uma coisa que até agora a gente ainda tá estudando, mas assim, a base fundamental já é bem compreendida. Não é uma coisa tão mística quanto as pessoas acham que são. É que, como eu não consigo explicar, aí as pessoas se sentem na liberdade artística de querer dizer, não, então na verdade, se é possível duas partículas terem entanglement, quem disse que eu não estou com as nossas mentes conectadas e existe consciente coletivo? É essa abstração que o cara faz. E é 100% errado, 100%. Como a afirmação de que depende do observador para alguma coisa acontecer, né? Você interfere. Você já ouviu isso, né? Sim. Sendo que, tipo, em questão, observador, nesse conceito, qualquer coisa pode ser observador. Não é né? o fato de eu olhar. Um raio de Parece que micro-ondas. tem aquele olhinho nos gráficos sempre. É porque tem o olhinho, Uma exatamente. chuva de neutrinos, uma micro-ondas. Qualquer coisa. É que o olhinho Não é é o uma olho. simplificação, entendeu? É. Como é que você traduz isso, entendeu? Num Só que aí, gráfico. ao mesmo tempo que traduz, cria essa questão da pouca informação, né? Porque ao mesmo tempo que traduz, simplifica, e aí as pessoas olham aqui e falam, não, tem que ter um humano olhando para aquilo. É que eu acho que o grande problema no que o Aki tá falando, que assim, aonde que entra a picaretagem? Quando você tenta explicar algo que você acredita, por fé ou qualquer outra coisa, tentando usar... Dá uma credibilidade técnica. A coisa do, não, isso é científico porque é quântico. Aí tá a picaretagem. Você Isso. pode acreditar no que você quiser. O problema é você tentar provar isso usando teorias da física que não tem nada a ver com o que você tá falando. Aí essa parte da história é interessante, porque assim, dando um fast forward, que nem eu falei, a gente chega na década de 70 e tem um problema, não é um problema, acontece uma coisa que ninguém esperava, a gente estagna. Então teve uma expectativa de que se lá na década de 20, década de 30 foi uma explosão de conhecimento, na década de 70 a gente documentou tudo que é possível e desde então a gente não chegou com mais nada. O que acontece é que depois dos anos 80, 90 a gente vai para outros campos, por exemplo, caos. E aí, por exemplo, a caos veio antes, inclusive. Mas... É que nessa época aí, de fato, foi para outros campos e em especial por causa da Guerra Fria, né? Porque, tipo, eles basicamente ali estavam... Até tem a piada, né? Que basicamente depois que a Alemanha foi dividida, basicamente a União Soviética e os Estados Unidos estavam colecionando físicos alemães, né? Basicamente. E assim, a grande questão era bombas, né? Obviamente. Óbvio. E aí também questão de radares, sondas, né? E aí você tem as maiores descobertas da astronomia, foi por causa da Guerra Fria, que basicamente os Estados Unidos ou a União Soviética, independente, soltava sondas que era para encontrar raio-x, rádio, qualquer evidência de que estava ocorrendo teste nuclear no outro lado. Sim. E só que aí, em vez de encontrarem sinais vindo da Terra, encontraram sinais vindo do céu. E aí eles ficaram tipo, não, que sinais são esses? E aí descobrem os quasares, descobrem binárias de raio-x, descobrem os primeiros buracos negros, estrelas de nêutron. E aí começa a descobrir tudo que a gente conhece hoje, né? Então, assim, entra muito na parte observacional, experimental da coisa, principalmente observacional. E aí os físicos estavam, tipo, basicamente, tem muita coisa da astronomia veio dessa época. Porque, assim, basicamente botaram os físicos assim, vamos ali ver se, tipo, estão testando bomba nuclear. E aí os físicos, não, mas beleza, tem sinal aqui que veio do céu, vamos analisar esse sinal. E aí encontrava as coisas da astronomia, e aí a astronomia também precisava disso, e muita coisa que a astronomia tinha, por exemplo, radioastronomia, foi usada para dentro do conceito da Guerra Fria, né? E hoje, por exemplo, a gente tem um Wi-Fi por causa da radioastronomia, porque veio da radioastronomia. E aí o que acontece é que a gente tem uma coisa chamada modelo padrão. Existe uma coisa chamada Standard Model, no caso é uma das tentativas de, entre aspas, unificar as físicas, mais ou menos. É um framework teórico que descreve as forças fundamentais, como eletromagnetismo, as interações fortes e fracas, que eu também não sei descrever muito bem, mas exclui a gravidade. Então a gravidade não... Por isso que ainda não tem a teoria de tudo. Que é a mais fraca de todas. É a mais fraca, mas é a mais importante. É a mais importante. Porque ela realmente cai com o quadrado. E assim, tem o modelo do Graviton, só que ele não consegue encaixar dentro do modelo padrão, né? Tipo, existe já tipo, a ideia do Graviton, mas a gente não sabe se existe. Entendi. E a gente tenta encaixar dentro do modelo padrão.
E esse modelo padrão? Ele classifica todas as partículas elementares, como elas interagem, já foi testado milhares de vezes. É o mais completo e precisa descrição do modelo subatômico. Aí vai, quando a gente fala sobre quarks, leptons, bosons, que aí tem WZ, boson, Você pode falar até da gluons. física. É considerado o modelo mais completo Mais da física. completo. E a última grande confirmação que eu estava comentando com o Roberto aconteceu em 2012 também, que é recente, que foi o Higgs boson Sim. no Large Hadron Collider, né? E aí meio que completa as últimas grandes coisas que faltavam. A última grande partícula e força que foi prevista pelo Peter Higgs nos anos 60, então levou até 2012 para comprovar isso. Que ele previu que ia a partícula decair em W boson, Z boson, tal leptons, e foi previsto dessa forma, foi medido dessa forma e foi, entre aspas, comprovado. Mas em resumo, o que eu quero dizer sobre isso é que a parte teórica, o framework teórico da física como um todo, meio que se completou nesse período 70, 80, e desde então a gente não tem tido nenhuma grande mudança fundamental. Posso só abrir um parênteses que é uma curiosidade, na verdade. É que o CERN, ele fez alguns experimentos em 2021 e encontraram algumas observações que não batiam com o modelo padrão. E aí eles introduziram, assim, mais ou menos, não é oficial, uma quinta interação. Só que eles, como é uma coisa muito, assim, breakthrough, eles não podiam afirmar naquele artigo que era. E aí eles falaram, ok, vamos repetir de novo os experimentos em 2023. 2023, repetiram os experimentos. De novo, o mesmo problema. E aí, de novo, eles falam, ok, a gente talvez esteja chegando numa quinta interação. Esse ano vai ter a terceira e, assim, a última antes de um breakthrough para confirmar se existe ou não essa quinta interação, que é um tipo de muon lá, um tipo no spin de um muon. Então, assim, se for confirmado esse ano, é muito provável, assim, que nos próximos anos a gente veja um novo breakthrough aí, desde 2012, né? Uma quebra de paradigma Uma legal. quebra de paradigma. Mas isso é legal de explicar, porque todo mundo não tem a noção dessa timeline. Então, parece que ou é uma coisa linear que está o tempo todo acontecendo, ou parece que a gente está evoluindo muito rápido, porque ninguém pensa que a gente já está meio, na verdade, entre aspas, estagnado, não de uma maneira negativa, vamos dizer assim. Mas o problema é que a gente vem tentando, muito da física vem indo na direção da teoria de tudo. Então tem a teoria das cordas, por exemplo, que ele é mais um exercício matemático do que qualquer outra coisa, que a gente não tem evidência para isso. E é nesse tipo de teoria puramente matemática que, como eu falei, para resolver o problema na equação, eu invento algum conceito. Por exemplo, a ideia de que eu preciso ter 11 dimensões para conseguir provar a matemática. Para dar certo na teoria das cordas. Só que é um truque matemático para dar certo a equação. Você entendeu? Esse que é o problema. Ele é um truque matemático. Mas a equação tem ali 11 dimensões, então quer dizer que existe um multiverso, portanto, não existe. É só uma metáfora. Não existe nada de... mas o meu coach falou, ele tá errado. Ele está completamente errado. Não existe evidências de nada disso. E aí eu estava comentando também que essa semana... A energia escura são outras dimensões. É outro universo. Energia escura, dark matter, matéria negra, antigravidade. Todas essas coisas têm hipóteses para fechar as equações, mas eu não tenho tantos dados de evidências para comprovar que elas funcionam. Então é uma conjectura, ela não é uma verdade. Ela funciona na equação, mas eu não tenho dados para comprovar isso. Isso é importante, porque puramente uma equação eu posso fazer qualquer coisa, eu posso inventar qualquer coisa num pedaço de papel. Se eu não tiver experimento e dados para comprovar isso, ele não está certo. Então, por isso que quando fala, cientista diz que a equação está errado. Quais são os experimentos, qual é o peer review, qual é a forma de replicar. Se eu não tenho esses dados, não existe, é ficção científica. E eu posso fazer qualquer ficção científica. Eu posso fazer Star Trek, posso fazer teleportação, posso fazer o que eu quiser. É pura especulação, eu não tenho os dados. Aí eu tava comentando que... E só para complementar, que acho que vale para voltar para a conversa de IA. E mesmo quando você comprova isso, você precisa ter uma revisão disso. Porque a gente tem muita gente hoje falando, não, mas tem lá um paper que fala isso. Tá, mas esse paper não foi revisado, não foi comprovado. Então, acho que tem que tomar todos esses cuidados
pra gente poder começar a falar que isso é de verdade ou não, entendeu? Isso é importante, porque o povo acha que porque um paper foi publicado academicamente, portanto ele é verdade. E não é correto Ou isso. um cientista falou. Não, é só ver o um... exemplo da supercondutividade, né? Que foi tipo um paper lá Em que temperatura ambiente. que Isso. conseguiram e aí depois provaram que, tipo, era só um cara que basicamente... Um paper é só um estudo. Ele pode ser qualquer coisa. Ele é um blog post. Ele não tem peso maior do que um blog post até que a comunidade científica faça peer review dela e ninguém consiga de fato desprovar, vamos dizer assim, e ainda assim ele não é verdade. Só quer dizer que não foi desprovado ainda. Ainda. Isso é importante o ainda. A maioria dos papers que todo mundo circula na internet são falsos, são errados, são papers de péssima qualidade. Exemplo disso aí, voltando no IA, é o paper que deu trending recentemente, um mês atrás, da Apple. A Apple publicou... Não, tem vários, né? Tem vários, da Apple, teve o que você vai ficar mais burro, tem um monte. Isso, mas o da Apple é importante porque é o The Illusion of Thinking, que não tá errado, mas ele claramente foi feito com outro objetivo, que a Apple tá tão atrasada nas IAs que ela precisava de uma desculpa para não ficar tão feio na foto. Ela publica um paper dizendo, IAs não tem sinais de que realmente estão raciocinando. Fala, você jura, Sherlock? ele meio que publicou como paper, é um paper, dizendo uma coisa que todo mundo já sabia, não tinha nenhuma novidade nisso, então não foi uma surpresa. Tanto esse da Apple quanto aquele estudo da Anthropic, acho que tem vários desses caras que estão batendo em coisas que quem estuda, quem acompanha sabe que são óbvias, mas acho que batem um pouquinho no hype daquilo que a gente falou dos caras que estavam falando que amanhã vão estar na AGI, aquela coisa toda. O problema é que o paper foi mal escrito. Aí eles colocaram o paper no Claude da Anthropic e fizeram um paper gerado pelo Claude, The Illusion of Thinking, onde ele dá debunking no paper da Apple dizendo onde estão os erros, só que ele comete mais erros nesse paper também, porque obviamente ele não é um acadêmico, então ele só parece ser um acadêmico. Então você tem uma sequência de papers porcaria sendo publicados. Tava falando daquele outro estudo da Anthropic que mostra que, na verdade, muito do que o Claude fala, na verdade, ele tá atuando para falar. Enfim, o que eu acho que é legal, assim, tem uma série de papers mostrando para essa galera que acha que essas LLMs são inteligentes ou estão muito próximas da inteligência e tudo mais, mostrando que não é bem assim. Então acho que tem maneiras de ler isso. Acho que tem o lado positivo da história de olhar e falar assim, cara, esses caras só estão falando que não tá perto do que muita gente aí tá prometendo. Então, aí a gente entrando nesse ponto, aí teve, por exemplo, a notícia do Microsoft Majorana. Lembra? Vocês lembram desse problema? A Microsoft faz um press release, faz um evento, faz um mock-up protótipo de um pacote de chip, que tem um chip no meio, porque aquele é só o pacote. Todo mundo acha que o quadrado é o chip, mas não é só o pacote. E ele fala, chegamos num ponto onde temos um chip de computação quântica viável. E aí o que acontece? Ele gera um paper, então temos um paper publicado, aí esse paper foi derrubado em um dia. Não só em um dia. Na verdade, assim, eles quiseram publicar na revista Nature, que é onde todo mundo gosta de publicar. A Nature fez um peer review. Na publicação do artigo, ele comenta dizendo: este manuscrito da Microsoft não representa a evidência da presença de Majorana Zero Modes, que é o que ele diz ter. E aí, se você lê o press release, eles nunca falam que atingiram Majorana Zero Mode. Eles falam que estão introduzindo um dispositivo com uma arquitetura que pode possibilitar experimentos de fusão usando futuros Majorana Zero Modes. Então ele sempre fala que tem uma arquitetura, mas ele não fala que tem uma Majorana. Ele não fala que tem. Porque ele não tem. Essa galera aprendeu com a indústria de games, né? De falar que, nós vamos lançar um game maravilhoso, não sei o quê. Depois não mostra nada, né? Não entrega nada. Então, isso acontece, normalmente, não vou dizer que foi esse o caso, mas normalmente isso acontece porque a Microsoft é uma empresa pública e ela precisa de quarter a quarter justificar os números dela. Quando os números não são bons, a ação cai.
Um dos motivos do número não ser bom é, por exemplo, você ter um custo muito alto de pesquisa, de gastos internos, e você precisa justificar isso de alguma forma. Como não tem receita para justificar o gasto, você precisa dizer, por exemplo, foi pesquisa e desenvolvimento em alguma coisa que daqui a pouco vai valer bilhões. E aí uma das formas de fazer isso é você demonstrar computação quântica, porque todo mundo espera que a Microsoft faça isso, mas ninguém espera que seja ano que vem, mas eu tenho um paper dizendo que isso vai acontecer. Essa não é a primeira vez. Em 2018 a Microsoft já fez um paper desse, ele já foi rebutado também, ele saiu na sequência dela uma retratação do paper, então não é a primeira vez, ele repetiu. Aí a ideia do Majorana, se acontecesse, seria interessante, que é um qubit topológico que fala, só que ele nunca atingiu. Aí além de tudo, eles soltam no GitHub os dados que eles usaram para fazer o paper, só que são 9 GB de dados comprimidos e ninguém vai gastar, alguém precisa checar esse dado, demora. Aí eles olharam o código para checar. E o problema de Majorana, a ideia do qubit topológico, que existe uma medida, uma mensuração que eu preciso fazer dentro de uma faixa para detectar que chegou nesse estágio. Aí o problema é que o código em 2 locais diferentes, ele mexe no range. Então é como se num primeiro código ele fala que o range é isso daqui, só que na hora que vai medir, ele fala que o range é isso daqui, aí ele cabe. É que nem eu falar assim, é 1 metro de comprimento mais ou menos 2 metros de erro. É tipo da questão do sigma, né? É. Porque, por exemplo, na astronomia, para alguma coisa ser considerada assim, tipo, realmente, prova você tem que ter pelo menos 5 sigma. Que é já um intervalo de confiança muito bom, assim. Agora, nesses casos, esse intervalo de confiança é tipo 1 sigma, sabe? Que tipo, é muito alto. É muito alto. Então, tipo, o erro é o próprio valor, sabe? Poderia ser qualquer coisa.